Irmãos, hoje nós iremos estudar na palavra do Senhor a ética cristã e o meio ambiente. Aqui nós enfrentamos três problemas de início, tá? O primeiro é que nós nos encontramos numa área urbana, nós estamos muito distante do que se trata de terra, solo. Então, para nós tratar do meio ambiente ou falar da teologia da terra é um pouco, parece como fora da realidade. Vou dar alguns exemplos. Quando você quer batatas, você não precisa ir à horta arrancá-la. Você vai no supermercado, você compra batata. Mas deixa eu informar para vocês, as batatas não saem da terra tão limpinha quanto você encontra na banca da mercearia, tá bom? Nem muito menos ela vem raladinha, nem picadinha dentro da sacolinha. Não. Então, para a grande maioria das pessoas que estão aqui assentadas, o distanciamento, ou seja, a distância entre a questão da terra, o meio ambiente, nós que não vivemos na região urbana, cimento. Talvez se hoje eu estivesse ensinando isto numa área rural, estivesse ensinando numa colônia de menonitas, tá? É provável que eles talvez me entenderiam um pouco mais facilmente. Segundo problema, o problema é que nós pouco entendemos a questão da relação entre a terra e a economia. Nós entendemos quase nada essa relação. E o terceiro problema, que vem a piorar a nossa conversa hoje, é a invasão, o extrapolar do Estado, a invasão, o ultrapassar da esfera de governo que Deus concedeu. Então, isso nós pretendemos esclarecer nesta manhã, pelo menos uma introdução. E eu poderia acrescentar um quarto obstáculo. É que a grande maioria de nós, tá, pouco ou nada consultamos a Bíblia Sagrada a respeito desse tema. E eu acredito que esse é um dos maiores dos problemas. Então vamos orar ao Senhor pedindo a sua orientação. Pai amado, nessa manhã, o povo do Senhor, que foram convocados, meu Senhor, de forma particular, através da sua palavra, o Senhor nos manda que santifiquemos o dia do Senhor, descansemos e adoremos, e todo crente sabe isso de forma individual. E como um corpo, como uma comunidade, meu Senhor, como a igreja do Senhor, estamos aqui reunidos como assembleia. Isto é a reunião daqueles que professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E de toda a área do nosso existir. Peço que o Santo Espírito do Senhor esclareça nossa mente através da sua palavra. Porque a sua palavra é importante. Ela é a relevante. É a sua palavra que ilumina nossas mentes, é a sua palavra que santifica, é a sua palavra que edifica, é a sua palavra que cura, é a palavra do Senhor que exorta, é a palavra do Senhor que corrige, é a palavra do Senhor que nos conduz a arrependimento. Pedimos, meu Pai, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de iniciar, vou contar uma experiência. Eu estava com um grupo de amigos lá no Chile e estamos falando a respeito de um tema da Bíblia. E temas assim polêmicos, aborto, eutanásia, política, e enfim, vamos falar com nossos amigos. E em determinado momento eu falo assim, eu acho que é assim, eu penso que é assim, bom, eu considero que é assim. Irmãos, e chileno é um pouco direto, tá? Ele não dá muitas voltas, tá certo? Não dá muitas voltas. E aí um dos meus amigos olhou para mim e falou assim, e o que você acha, né? E eu já entendi o recado. Em outras palavras, ele falou assim, eu não me interesso, não me importa o que você acha, eu quero saber o que você acha. E por isso, irmão, que daquele ponto em diante, eu passei uma grande vergonha, porque ele estava certo. Mas, irmãos, essa grande vergonha me obrigou a ir às Sagradas Escrituras. E foi ali que eu vim entender, que eu várias vezes repito esse mesmo ditado em português, porque eu gostei demais. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Irmãos, eu entendi que Deus é o rei, eu não tenho que achar coisa nenhuma. Se eu tenho alguma dúvida em qualquer área da minha vida, se eu quero saber a instrução de Deus para toda a área da minha vida, eu preciso ir às Sagradas Escrituras.
Não é aquilo que eu acho. Vocês não vieram até aqui para ouvir o que o pastor Nelson acha. Já se viu isso, irmão? Desculpa a expressão, isso é ridículo. Vocês estão aqui porque vocês querem ouvir o que a palavra do Senhor vai dizer a respeito desse tema. Ou se tem alguma coisa a falar. Talvez a Bíblia não tenha nada a dizer. Ou talvez a Bíblia tenha muita coisa a dizer. E é isso que nós iremos fazer nesta manhã. Portanto, como nós estamos na escola dominical, os nossos argumentos vão derivar dos versículos da Bíblia. Portanto, nós iremos ler todos. Então, hoje não vamos ler muita Bíblia. Ah, pastor, o senhor deveria só escrever a referência depois. E eu vejo lá em casa. Irmãos, ó. Esse irmão desse, tá? Então, não vamos ler. Então, vamos lá. Muito bem. Ética cristã e meio ambiente. Então, a pergunta é como que avança aqui do lado, né? Parece que... Aí está. Então, essa é a pergunta. Deus tem algo a dizer a respeito da terra? Deus tem alguma coisa a dizer a respeito do casamento? Deus tem alguma coisa a dizer a respeito do aborto? Deus tem alguma coisa a dizer a respeito do meio ambiente? Qualquer que seja o tema, essa é a pergunta mais importante que você e eu devemos fazer todos os dias. Então, vamos lá. Primeiro, o que Deus tem a nos dizer? Vamos lá. Todo ser humano precisa de um ponto de partida para compreender. Então, vou colocar um exemplo. Vamos lá. Se eu falo assim, gente, está tendo uma grande quantidade, uma quantidade muito grande de agrotóxico no mercado. O que você acha disso? Opa! E eu já aprendi que eu não devo achar nada. Então eu vou começar a fazer as relações. Qual é meu ponto de partida? É provável que algum de vocês vai ir lá na internet, vai colocar no Google e vai falar assim, diretrizes governamentais. Aqui fala de agrotóxico. Ah, legal isso. Você acabou de tornar essa diretriz, essa lei ou essa opinião da Greenpeace ou de qualquer outra ONG como seu ponto de partida, seu referencial, seu fundamento. Mas se você é crente, se você é cristão, você, em primeiro lugar, você separará isso, deixará de lado e irá às Sagradas Escrituras. Então, quando nós falamos a respeito do que o homem, o que a mulher, pouco nos importa o que a sociologia está falando. Pouco nos importa o que a antropologia está falando. Pouco nos importa o que os eruditos andam falando. Quando nós queremos saber a resposta, nós precisamos ir ao nosso ponto de partida, que é a Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Ah, tá aí. Vamos. 1, 2, 3. Leiamos, por favor, me ajudem. Nosso entendimento a respeito da terra. Isso, irmãos, isso já começamos de uma forma agressiva, no bom sentido da palavra. Irmãos, nosso entendimento a respeito da terra, do meio ambiente, é centrado em Deus e não no homem, o que ele fala, o que ele acha, o que ele considera justo ou injusto, ou as suas necessidades. É Deus. Mas por que isso? Vamos lá. Não são os tratados internacionais, não são as diretrizes governamentais. Portanto, é dever do cristão conhecer o que a Bíblia diz a respeito da... Então vamos lá, agora sim. Eu vou pedir que, por favor, você me ajuda com esse slide, tá bom? Você me ajuda, vamos lá. Vai ser melhor. Leiamos, 1, 2, 3. Deus é o Criador. Muito bem. A Bíblia Sagrada, irmãos, não começa com João 3,16. A Bíblia Sagrada não começa com Apocalipse. A Bíblia Sagrada, e não é casualidade, começa com Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim, 1, 2, 3. No princípio... Irmãos, não é casualidade que o primeiro versículo da Bíblia, e seja, entre aspas, o mais importante, irmãos, porque nesse primeiro versículo aparece, irmãos, que a terra é criação, ela não é eterna.
ela veio existir, e veio existir por ordem, pela palavra de um ser inteligente, superior, soberano, todo-poderoso, que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras e nós chamamos de Deus. Deus, se Ele é o Criador, então Ele é o dono do mundo. Irmãos, se você cria alguma coisa, você é o dono. Você vai dizer o que a coisa é e para que ela serve. Agora, se este mundo, o planeta Terra, o solo e tudo quanto nele há, ou nela há, irmão, foi criado por Deus, então Deus é o único que tem o direito, a autoridade de dizer como as coisas vão funcionar. Leiam comigo, por favor, o livro de Levítico, capítulo 25, versículo 23. Pode avançar, por favor? Mais um clique. Aí está. Vamos ler a palavra do Senhor. Rapidamente, irmãos, que hoje temos pelo menos umas 30 referências para olhar. No capítulo 25, versículo 23, a palavra do Senhor, o dono da terra, diz assim. Leiamos, por favor. Eu vou pedir sempre que me ajudem na leitura. Isso nos ajuda a memorizar. 1, 2, 3. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é... Pois sois para mim estrangeiros e peregrinos. Nesse primeiro versículo, em Levítico, irmãos, a palavra do Senhor diz, bom, muito bem, vocês vão entender, vocês não podem se apropriar da terra de forma perpétua, ou seja, para sempre. Por que não? Porque eu sou o dono. Opa, quando você não é dono de algo, você toma maior cuidado, ou pelo menos você deveria tomar. Um exemplo, vem ali o Marco e vai lá para minha casa. E ele fala, pastor, eu estou reformando minha casa, posso ficar na sua casa? Pode. Por quantos dias? Vai ser só 15 dias. Muito bem, meu irmão, seja bem-vindo. Mas acontece que no dia seguinte, ele abre, irmãos, o chuveiro e ele toma um banho de 1 hora. E ele canta. E ele se ouvia. E ele cita versículo. E o banho quente. E depois ele sai e ele deixa a luz do banheiro acesa. E ele não se importa, ele abre a geladeira, deixa a porta aberta, fica aí olhando como se fosse na vitrine. Irmãos, o que está acontecendo? Eu acredito que ele não vai durar na minha casa durante os 15 dias. Ele não vai ficar 15 dias. Porque ele não está se comportando de forma respeitosa com o dono da casa, que sou eu. Sou eu que imponho as regras, que hora chegar, que hora sair, se deixar as luzes acesas ou não, se tomar banho quente ou banho frio, porque eu sou o dono. Vamos lá, Salmo 24, versículo 1, rapidamente, por favor, meus irmãos. Avancemos. 1, 2, 3. O mundo... Então, irmãos, a consciência de que nós estamos no lugar que não é nosso, irmãos, é o pressuposto inicial, é o pressuposto fundamental. Embora pareça redundância, mas é o principal do principal que não devemos saber. Nós estamos aqui usufruindo de algo que não é nosso. Tá bom? Pode avançar, por favor? Me ajuda? Em segundo lugar, vamos lá. Leiamos 1, 2, 3. Deus definiu a sua criação. Muito bem, vamos entender o que é definir. Irmãos, imaginem que eu tenho aqui um pouco de massa. Minha esposa trabalha com artesanato, com biscuit. E aí ela faz uma massa, daí eu faço uma massa, a massa não tem forma. Muito bem, eu faço uma massa e ali eu vou dando alguma forma e eu faço aqui um boneco. Um boneco, tem uma cabecinha, tem 2 braços, 2 pés, um bonequinho. Eu coloco o cabelinho e eu coloco óculos. Vamos imaginar. Vocês vão falar, está se parecendo a alguém. Mas ainda não é nada, é só um boneco. Mas em determinado momento, irmãos, em determinado momento, acontece algo. E esse boneco cobra vida. É isso que nós queremos dizer com definir. Quando Deus criou tudo que nós vemos e aquilo que não vemos, quando Deus criou aquilo que vemos e aquilo que não vemos, como os anjos
e outros seres espirituais, irmãos, na questão dos anjos. E outra coisa que nós não vemos no mundo material. Não podemos ver a olho nu. Deus definiu. Deus colocou, fez algo, Deus lhe deu um nome e Deus lhe concedeu uma função. E isso que nós chamamos de definição. E Deus o colocou dentro de uma estrutura definida. Ou seja, deixa eu esclarecer. Quando você vai para o Chile e você vê lá um animalzinho, tem uma cauda, tem orelhinhas, focinho, 4 patas, e diz assim, uou, uou. O que você fala? Ele é um quê? Um cachorro. Mas acontece que lá eles não chamam de cachorro, chamam de perro. Fala, não, perro. Você fala, não, cachorro, perro, cachorro, perro, cachorro. Até que chega alguém e fala assim, vocês estão falando da mesma coisa. Você pode chamar de cachorro, você pode chamar de perro, mas você sabe, independente do nome que você coloque, ou se você está nos Estados Unidos, vai colocar outro nome, está na Alemanha, outro nome, se você está na Itália, vai ter outro nome, não interessa, mas você sabe que esse animal não é uma vaca. Ele tem uma estrutura diferente, essa estrutura é o que nós chamamos que ele está definido, e o mesmo serve para o homem, e o mesmo serve para a mulher. Leiamos, Gênesis. Eu acredito que para o bom entendedor, poucas palavras já são suficientes. Vejam, por favor, o que diz a palavra do Senhor no capítulo 1 e no versículo 15. Não, vamos começar a partir do versículo 14. Diz assim, disse também Deus, haja, opa, são luceiros, não são vacas, não são cavalos, não são cachorro, são luceiros. No firmamento dos céus, para fazerem separação, opa, aqui tem uma função, é a definição de Deus, entre o dia e a noite, seja nele para sinais, tem um propósito definido, para as estações, para dias e anos, e sejam para luceiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Versículo 16 em conjunto, 1, 2, 3. Versículo 18. Muito bem. Então vamos agora ver a respeito do ser humano. Salmos capítulo 8. Me acompanhem, por favor. Então até agora ficou claro que Deus é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele tem autoridade para dizer como as coisas são, o que são e para que servem. Então, irmãos, por isso que, enquanto os irmãos procurem, não estamos interessados no que diz a sociologia a respeito do que é o homem. Porque a Bíblia já nos mostra que o homem está definido. Deus o definiu e colocou uma função específica, que não é a função da mulher. A mulher, Deus a criou também na sua imagem e semelhança, mas tem uma função diferente. E não nos interessa o que fala a antropologia, nós não estamos nem um pouco interessados, porque Deus já nos falou, e Deus já disse o que é e para que serve. Vamos lá, capítulo 8, versículo 4. 1, 2, 3. Que o homem, para que dele te lembre, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor, e de glória e de honra. Então, não veio do símio, não veio do macaco. Deixe-lhes, 1, 2, 3, versículo 6, deixe-lhe domínio sobre as obras, opa, e sobre seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos e também os animais do... Então, não está o pé de igualdade, o homem e os animais, não senhor, não senhor, são estruturas diferentes, têm funções diferentes, embora ambos sejam criações de Deus, irmãos, não estão no mesmo patamar, é isso que diz a Bíblia. Versículo 8, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que percorre,
E no versículo 9, ó Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, tudo que Deus faz é bom, santo e perfeito. Vamos lá. Pode avançar, por favor? Leiamos. 1, 2, 3. A terra é o palco pelo qual Deus desenvolve seu plano eterno. Nunca se esqueçam disso. Então vamos passo a passo, por ordem lógica. Deus criou, Deus definiu, e agora, o que é a terra, o que é o planeta Terra, irmãos, é o palco onde Deus vai colocar os seus atores. E Deus é quem comanda a peça. Tudo isto já está escrito. No teu livro estavam escritos determinados todos os meus dias, quando nenhum deles sabia. Então, o que é a terra, o que é o mundo? É o palco no qual Deus desenvolve o seu plano eterno. Vamos lá. Romanos 11, 36. 1, 2, 3. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, o que é a terra? A terra é o palco onde Deus desenvolve os seus planos. Versículo 16. 1, 2, 3. Pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, então, o que nós chamamos de meio ambiente, ele foi criado para quem? Foi criado por quem? E foi criado para quem? Sabe, irmão, no livro de Daniel, não precisam procurar, no capítulo 2, Daniel vai falar assim, o Senhor é quem coloca reis e o Senhor é quem tira os reis. É como se o Senhor falasse assim, fulano de tal, sobe ao palco, vem assistir. E aí aparece um rei. Mas ele acha, irmãos, que ele é o bambambam, que ele é o grande, ele é o poderoso. E o Senhor diz, fulano de tal, sai de cena. E ele morre. A terra é o palco no qual Deus executa seus planos, seu projeto. E quando o crente tem isso, há coisas claras em sua mente, irmãos, o crente não fica desesperado, o crente não fica apavorado, o crente não fica, meu Deus, e agora? O que vai ser de nós? O crente não fica em desespero, angustiado, porque ele sabe que tudo está nos planos de Deus. Vamos lá. Pode avançar. Todas as profecias. Vamos, pode continuar. 4. Importantíssimo, por ordem lógica. Leiamos, 1, 2, 3. A terra é o lugar da habitação de Deus. Devemos levar isso a sério. E pastor, eu sempre aprendi que é o céu. Mas como assim? Vamos ver a Bíblia? Leiamos. Irmãos, pode avançar, por favor? No livro de Gênesis, irmãos, o Éden era o santuário de Deus. Eu não vou repetir, irmãos, quem assistiu o culto na quarta-feira, o presbítero Felipe, ele colocou muito claramente, ele falou a respeito de Gênesis capítulo 3. Irmãos, ele falou precisamente que tudo leva a acreditar que Deus dialogava com Adão, havia uma comunicação. Deus é o Deus da linguagem, irmãos, se comunicava. Então, nós vamos aos primeiros capítulos da Bíblia e nós vamos ver isso. O Éden era o santuário onde Deus ia para conversar, ia ao encontro para dialogar, para estar com Adão. Muito bem, mas vamos avançar. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Leiamos. Daqui a pouco nós vamos entrar também, dar uma pincelada a respeito da economia e depois do Estado e a sua relação com a terra. Vamos lá, capítulo 25, versículo 8. Leiamos a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura. Estamos lendo bastante, e é para isso que estamos aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. E me fará um santuário. Aleluia. Deus não tinha nenhuma obrigação. Nada. Você vê aqui a graça de Deus. Eu quero habitar no meio de vocês.
Eu quero estar perto de você. E quero andar com vocês. Você não vê nisso a graça de Deus? Deus não era obrigado a se encontrar lá no Éden, irmãos, com Adão, mas era a manifestação da graça, do amor do Senhor, como falou o pastor Jean. E no livro de Êxodo, Deus manda construir um tabernáculo para que fosse ali o salão real. O rei vai habitar no meio de vocês. O rei se assentará no seu trono, que era o lugar santo do santo, e de ali ele vai lançar as suas leis, vai dar a conhecer as suas leis, e ele vai caminhar com vocês. Quando se levantava o tabernáculo, irmãos, a presença de Deus, irmãos, ali ia na forma de uma nuvem. Irmãos, mostrando, eu estou no meio de você, eu estou com vocês. Leiamos o próximo versículo, no capítulo 29, versículo 45 e 46. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E serei o seu Deus, e saberão. Muito bem, já vemos a presença de Deus, a habitação em Gênesis, no primeiro 3 capítulos da Bíblia. Agora já vimos no livro de Êxodo, vamos para o livro de Levítico. Levítico, capítulo 26, versículo 11 e 12. Muito obrigado, meu irmão. Leiamos a palavra do Senhor. Nós não iremos ler todos os livros da Bíblia, tá? Só alguns como exemplo. Vamos lá. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 11 e 12. Diz assim, 1, 2, 3. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, de novo, e a minha alma, aleluia, irmãos, a minha alma não vos aborrecerá, vocês sentirão deleite, prazer. Vamos lá, seguinte versículo, versículo 12. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu. No livro de Números. Irmãos, se guardem bem em suas mentes estes textos, porque daqui a pouco perceberão, quando nós falemos a respeito da poluição, o porquê Deus fica tão irado com a poluição da terra. Vamos lá? Números capítulo 35 e versículo 34. Irmãos, eu tenho até que horas? 10 e... Tá, vamos lá. Versículo 34, 1, 2, 3. Muito bem, então já fica claro, irmãos, que Deus habita, irmãos, aqui. Deus habita no meio do seu povo. No Novo Testamento tem uma mudança, irmãos, já Deus não habita nesse salão real, o tabernáculo, o templo móvel, depois o templo lá construído por Salomão. Deus, no livro 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que o santuário de Deus somos nós mesmos. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E com isso nós passamos ao próximo ponto. Ainda assim, Deus continua habitando na terra desta feita, irmãos, através da sua igreja. Versículo 19. Então aqui nós vemos uma ligação. Irmãos, Deus formou o homem da terra. Ele está ligado à terra. Como nós estamos numa área rural, nós nos esquecemos disso, nós não vivemos de forma mais palpável, mas o homem está ligado à terra. Da terra foi formado e a terra voltará. E durante toda a sua existência, ele depende da terra para o seu sustento. De onde você acha que veio a batata? É isso. Agora, preste atenção que aqui mais uma vez há uma ligação do homem, Deus e terra. Vamos lá. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós? Se o tabernáculo não pertencia ao homem, irmão, seu corpo também não pertence a você. E por quê? No versículo seguinte responde: porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso...
aqui tem coisa maravilhosa, mas hoje não vamos nos deter aqui. Avancemos. 5. 1, 2, 3. A terra... Tá, aqui é que nós, irmãos, o humanista, as ONGs, como a Greenpeace, ele não reconhece o que nós já acabamos de ler durante esses 20 minutos. Ele não reconhece que há um Deus, não reconhece que Deus seja o Criador da terra, não reconhecem a Deus como o dono da terra, não reconhecem que a terra já está definida e tudo quanto nele há já está definido com a sua própria função e todos vão prestar contas a Deus. Ele não reconhece isso como propriedade de Deus. E para piorar, eles não reconhecem que a terra agora já não está mais no seu estado original. Portanto, irmão, deixa eu esclarecer. Ele tem duas opções. Ou ele passa a idolatrar a terra, e é por isso que nós vemos aí tantos jovens abraçando árvores. Reverência. A mãe, como que chama? Mãe natureza. Em espanhol é a mãe terra. Eu estive um tempo na Bolívia, e na Bolívia eles têm um costume, eles derramam um pouco de bebida, tá? E eles falam uma palavra quechua, Pachamama. Mama é mãe, Pacha, terra. Pachamama. Que a mãe terra venha abençoar a minha vida. Então o humanista que não acredita naquilo que nós acabamos de ler, ele tem duas opções. Ele vê a natureza como um Deus que precisa ser reverenciado, a grande tempestade porque a natureza está irada, olha só, nós temos que cuidar da natureza porque Ele é o nosso Deus. Ou tem a segunda posição, que vê a natureza como uma inimiga, porque não entende por que está tão transtornada a natureza. Então, ele é uma inimiga que precisa ser subjugada, dominada, ou simplesmente usufruir o máximo que possamos, porque bebamos e comamos, porque amanhã... As duas posições estão erradas. Estão erradas. Vamos lá. Pode avançar? 1, 2, 3. A terra... foi sujeita à maldição. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Vamos lá. Rapidamente, irmãos, que nós temos ainda mais um pouquinho para avançar. Capítulo 3, versículo 17 e 19. Irmãos, a terra já não está mais no seu estado original. E se nós entendemos isto, nós vamos entender por que há enchentes. Porque há desarmonia, porque o irmão planta, o agricultor planta e ele não colhe na mesma expectativa do que ele plantou. Porque há longos espaços sem chuva, de tempo sem chuva. Ou porque há muita chuva, porque há esse desequilíbrio. Porque não há uma estabilidade, porque não há uma harmonia na natureza. Por quê? Aí está a resposta, a Bíblia diz. Deus sujeitou a natureza à maldição. Por quê? Por causa do homem. E por que por causa do homem? O homem veio da terra. Vamos lá, versículo 17. 1, 2, 3. E tu comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és. E... Então, irmãos, nunca se esqueça disso. A terra já não está mais no seu estado original. Por que há tanta enchente? É por causa que Deus sujeitou a terra à maldição. Então, vamos lá. Próximo. Não, espera um pouquinho. Isso mesmo. Vamos ao livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Mas, pastor, isso vai durar para sempre? Não. E o que fala a Bíblia? Vamos ler. Versículo 22. Vamos começar a partir do versículo 19.
E prestem muita atenção que Paulo está falando aqui e os termos que ele está utilizando. Vamos ler com muito cuidado. 1, 2, 3, versículo 19 em diante. 1, 2, 3. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ponto. Aqui está falando que a criação está na expectativa da revelação. Irmão, revelação aqui significa ressurreição. Ou seja, é como se a terra estivesse aguardando, eu estou aguardando o dia em que acontecerá a ressurreição dos mortos. E esse dia nós sabemos que é o dia em que Cristo vai vir. Ou seja, a criação está falando, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, e vai ressuscitar, e vai ter a ressurreição. Mas por que a terra está tão ansiosa? Por que a terra está tão ansiosa pelo dia da ressurreição? Leiamos, versículo 20. Pois a criação está sujeita a, não voluntariamente, mas por causa daquele que a... Nós já lemos quem sujeitou, está no livro de Gênesis. E vaidade, irmão, significa frustração no grego. A terra vive na constante frustração, porque ela não foi criada da forma que hoje ela está. Hoje há transtorno, hoje há desarmonia, hoje há um desequilíbrio. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação seja do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória. O que está falando nesse versículo? Que a própria terra, ela fica na expectativa de ser regimida. O que significa aqui regimida? Solta. Liberada dessa maldição. Se Deus colocou a maldição, só Deus pode retirá-la. E ela fica nessa expectativa de voltar a ser o que ela era. Vamos lá. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Muito bem, vamos avançar e daqui a pouco voltamos. Muito bem. Em segundo lugar, leiamos 1, 2, 3. A terra está... Irmãos, aqui deixe eu falar que a Bíblia Sagrada, ela critica a poluição da terra, mas para surpresa de muitos, Deus não está primeiramente e grandemente preocupado em primeiro lugar com agrotóxico. E sim, a Bíblia diz que a terra é poluída pelo pecado. Então, irmãos, Deus aqui irá nos revelar que Deus colocou uma ligação. Vamos falar num termo assim de informática, o link entre pecado e maldição da terra. Ou seja, como o homem se comporta, a terra vai reagir. Como o homem se comporta, a terra vai... Por isso que o profeta, quando fala, diz assim, na oração, sara a nossa terra. Mas sabendo a verdade, ele está falando, Senhor, nós estamos com o coração arrependido, nós já mudamos de atitude, portanto, que isso venha se refletir também na terra. Vamos lá. Muito bem, vamos a Deuteronômio, nós já lemos livro de Números, por favor. Livro de Números. Irmãos, o humanista não gosta disso, mas, irmãos, aqui vamos ler alguns textos que são bastante fortes, mas nós precisamos ler. Se está na Bíblia, nós precisamos. Olha o que diz, por favor, no versículo 33, que hoje, de forma proposital, não coloquei no início, que não seguia a sequência. Vamos lá. Versículo 33, diz, 1, 2, 3. Assim, a terra em que estais... Porque o sangue... Espera um pouco. Parem para pensar nisso. Deus está falando que o sangue derramado contamina a terra. Irmãos, 50 mil, 60 mil assassinatos no Brasil por ano. Você acha que Deus simplesmente faz vista grossa? Você acha que não tem nenhuma repercussão? Então, irmãos, deixa eu falar mais claramente. Você acha que tanto tempo de estiagem é casualidade? Você acha que nós não vamos sofrer sanção nenhuma aqui no Brasil porque nós somos mais bonitos que os outros? Você acha que Deus não leva a sério isso?
Irmãos, vejam como nós estamos tão distantes das Sagradas Escrituras. Veja em todo o Antigo Testamento, quando havia um grande período de estiagem, ele se arrependia, ele falava, onde nós estamos pecando, porque isso é consequência do nosso pecado, nós estamos pecando. E daqui a pouco nós iremos ler 2 de Samuel, irmãos, que é um texto fortíssimo. Irmãos, Deus não tolera que a sua imagem e sua semelhança, ou seja, o ser humano, irmãos, seja tratado com leviandade. No livro de Gênesis, no capítulo 9, diz que se alguém derramar o sangue do outro ser humano, o sangue dele também deve ser derramado. Vida por... Ah, pastor, mas era nessa época. Onde está isso na Bíblia? Não será que você andou bebendo muito dessas águas humanistas aí, contemporâneas? Não, isso não. Vamos lá. Leiamos. Nós já lemos. Vamos ao livro de Jeremias. E não se trata, irmão, de falar, não, o pastor Nelson é a favor de... Irmãos, eu não tenho que ser a favor nem contrário a nada. Se a Bíblia falou, está falado. É isso. Capítulo 31, irmãos, leiamos. 3, versículo 1, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. Então isto, irmão, causa arrepios no humanista. Olha o que diz a palavra do Senhor. Profeta Jeremias. 1, 2, 3. Se o homem repudiar sua mulher, e ela o deixar, não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, se tu, com muitos amantes, mas disso, sabe, irmãos, a promiscuidade sexual, irmãos, os assassinatos que acontecem no Brasil, a libertinagem que nós estamos convivendo no dia a dia, você acredita que isso fica assim por assim mesmo? Não, meus irmãos, parem com isso. Devemos passar a pensar biblicamente, com o olhar da Bíblia. Então, a bem da verdade, irmãos, não deveríamos a cada dia pedir perdão e tomar a posição que Jó tomava com seus filhos. Falava assim, talvez meus filhos pecaram contra o Senhor, e eu vou adorar ao Senhor e pedir e interceder por ele, vou oferecer sacrifícios por ele. Esse deveria ser o papel da igreja. Vamos avançar? C. 1, 2, 3. A terra... Samuel. Irmãos, eu não vou ler Samuel porque não vai tomar um pouco de tempo, mas eu vou contar rapidamente a história. Naquela época de Josué, irmãos, houve uma tribo dos gibeonitas. Irmãos, eles utilizaram de um artifício para que eles não fossem destruídos. Eram descendentes dos amorreus. Irmãos, em determinado momento, eles chegaram de Josué, outros líderes falaram, nós viemos de terra distante, olha só, quando nós saímos, tínhamos pão fresquinho, a nossa roupa estava novinha, a nossa sandália, tinha acabado de sair da loja, olha como estão envelhecidas. Irmãos, tudo isso era mentira, eles moravam ali perto, e eles fizeram jurar a Samuel e aos outros líderes que não os atacariam. E depois de alguns dias, eles perceberam que eles eram vizinhos dali, quando estavam invadindo, quando estavam tomando a terra prometida, o povo de Deus. Então, irmãos, eles foram preservados, ninguém tocaria neles. Mas a história corre. Irmãos, e lá na frente, a Bíblia Sagrada nos mostra que Saul, ele no seu zelo, ele começou a matar esse povo, no qual havia juramento que não seriam tocados, seriam preservados. E a Bíblia Sagrada, nesse capítulo, diz que Deus puniu e não mandou chuva, e houve grande fome por anos. Fome. E Davi fala, Senhor, o que está acontecendo? Tem fome. E obviamente ali não havia chuva, e por isso era a fome. O que está acontecendo? E Deus responde, porque Saul não respeitou a promessa e derramou sangue inocente. Ali Davi chega onde os líderes da tribo e diz assim, o Senhor Deus me falou que há pecado e nós pecamos. Saul matou, derramou sangue inocente. Como pode ser feita agora a remissão? Como pode ser feita uma satisfação? Ele diz, nós não queremos prata nem ouro.
Se sangue foi derramado, sangue será derramado. Peguem 7 filhos daquele que matou o nosso povo, ou seja, de Saul. Irmãos, 7 parentes, diz a palavra do Senhor, foram pendurados perante o Senhor. Ou seja, foi um ato solene. E a Bíblia Sagrada diz que depois que esse ato foi recebido por Deus, que terrível, que violento, está na Bíblia. Depois que esse ato foi recebido por Deus como uma substituição, porque a imagem e semelhança de Deus tinha sido levada com leviandade, e Deus não tinha autorizado tomar essa vida, Deus derramou as suas bênçãos. Cuidado. Vamos? Leiamos. 1, 2, 3. A terra será... Irmãos, a terra vai ser redimida. Irmãos, não está no seu estado original. Ela foi criada perfeita, não está no seu estado original, mas haverá redenção. Cuidado com limitar o sacrifício de Cristo a somente a salvação da sua alma. A terra vai ser restaurada, redimida, purificada, novos céus e nova terra, irmãos, com fundamento no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é eficaz para salvar aos eleitos, mas o sacrifício de Cristo é usado como fundamento para restaurar a criação. A criação. Leiamos, por favor. Nós já lemos Romanos, né? Romanos capítulo 8, mas eu acredito que nós não lemos os últimos versículos. Rapidamente, irmãos. Versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 22 e 23. 1, 2, 3. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. 1, 2, 3. Aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Irmãos, vamos avançar. Eu preciso avançar rapidamente os outros itens. Vamos lá. Pode avançar? Leiamos. 1, 2, 3. Deus estabeleceu leis. Pode avançar? 1, 2, 3. O papel do ser humano... Cuidado. Greenpeace. Não, você só tem que preservar. Não corte nenhuma árvore. Oh! Não. Não fomos chamados a preservar, sim. Fomos chamados a cuidar, sim. Mas não fomos chamados a cultivar e a expandir. Irmãos, então não há proibição bíblica para você destruir uma árvore. Não, você está expandindo. Mas se a devastação, isso é proibido pela Bíblia. Você olhar para si mesmo como o rei, como o soberano que vai usufruir tudo isso, sem se importar nas gerações futuras, sem se importar com o dono da terra, que é Deus, é uma coisa muito diferente. Então não é somente preservar, é expandir e crescer e multiplicar, e não está falando só da questão humana, senão também economicamente. Vamos lá. Pode avançar? Trate bem a terra. Irmãos, livro de Êxodo, vamos ler. E eu vou dar somente 2 exemplos a respeito de como Deus nos ordena interagir com a terra. No relato da criação, em Gênesis 2,15, que nós não lemos, porque já lemos no início, fala que Deus nos autoriza a preservar, construir, expandir dentro de suas leis. Agora Deus nos fala para tratar bem a terra. A terra não é a nossa propriedade. Diz assim a palavra do Senhor, 1, 2, 3. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu. Então, irmãos, Deus não autorizava a cobiça.
Deus não autorizava o ser humano ver um pedaço de terra como a sua propriedade, que eu vou usufruir o máximo que eu puder. Não, Senhor, você vai deixar descansar a terra porque ela me pertence. Mas quem vai me sustentar? Sou eu que vou te sustentar. O mesmo Deus que te sustenta na segunda-feira é o mesmo Deus que vai te sustentar no dia de domingo quando você não está trabalhando. Porque no final das contas, quem te sustenta é Deus. Vamos lá? C, pode avançar? Irmãos, leiam comigo Apocalipse. Há um castigo ali para quem for o destruidor da terra, tá? Antes de avançar o C. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E 1, 2, 3. E para destruíres o que destrói na terra. Irmãos, há castigo para aquele que olha a terra como uma inimiga e começa a devastá-la. Vamos avançar. Trate bem as árvores. Deuteronômio capítulo 20, versículo 19. Irmãos, vamos lá. Capítulo 20, versículo 19. Leiam, por favor, 1, 2, 3. Muito bem, muito obrigado. Vamos avançar. Já estamos quase na parte final e eu preciso ler pelo menos com os irmãos. Leiamos. Aqui vem a questão da economia, irmãos. Eu acredito que vamos conseguir também a questão do Estado. Vamos lá. Leiamos. 1, 2, 3. Propriedade privada. Não roubarás. Só faz sentido, irmãos, se você tem algo que pode chamar seu. Bíblia. Bíblia. No livro de Levítico, o Senhor vai falar, irmãos, a respeito de como deve ser restituído ao dono. Se um animal foi morto na tua propriedade, você tem que restituir ao dono. Propriedade privada. E a propriedade privada, irmão, não é para o objeto. O direito não é do objeto, e sim do sujeito, da pessoa. Vamos lá. Irmãos, no livro de Provérbios, só vou citar, quando nós falamos da mulher virtuosa, nós lemos e não percebemos a relação econômica que tem ali. É uma mulher que compra propriedades. Ela negocia. E ela negocia através de um valor e aumenta o seu patrimônio. Vamos lá. Irmãos, a economia está ligada à terra. Letra E. Leiamos. 1, 2, 3. Deus concede o direito de repassar. No livro de Números, Deus vai estabelecer como deve ser tratada a questão da herança, irmãos. E agora eu vou falar, irmãos, rapidamente. Pode avançar, pode avançar. E aqui eu sei que é polêmico, mas não precisamos tratar isso. Vamos lá. Deus estabeleceu o uso da... Pode avançar. 1, 2, 3. A caridade, segundo a Bíblia, não é função... Irmãos, no livro de Levítico e nos outros livros da lei do Senhor, Deus proíbe aquele que se plantar, que ele viesse colher tudo. Ele deveria deixar uma franja ao redor para que o pobre, para que a viúva, o necessitado pudesse ter o que comer. Ele iria trabalhar. Trabalhar. Qual era a caridade bíblica? O pobre vem aqui e vai trabalhar.
nada será cobrado, mas a pessoa que tem tem bens que Deus o abençoou, ela vai abrir a sua mão de forma particular, não será forçada a isso, não haverá um governo que vai impor isso. A caridade, irmãos, é pessoal. E eu vou falar aqui algo só para que você fique pensando. Um dia estávamos discutindo com meu pai a respeito da questão da liberação das drogas. Ele falou, eu sou favorável que liberem as drogas. Muito bem, eu não vou entrar nessa questão desse tema. Mas eu falei, pai, mas o Senhor considera justo que as clínicas de reabilitação sejam pagas por você, por mim, e por imposição, através de um imposto do governo? Pararam para pensar nisso? Isso é caridade? Ou isso é coerção? Pararam para pensar isso? Ah, você está contra. Não, não estou contra a caridade, não. Mas ela deveria ser voluntária. Voluntária. Pensem nisso. Pensem nisso. Vamos lá? Pode avançar? 1, 2, 3. O ser humano é responsável diante de Deus. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Pode avançar? O ser humano não deve se associar com outros seres humanos a fim de criar leis para roubarem na herança futuras. No outro dia, talvez, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. É proibido por Deus um ser humano se unir a outro ser humano para criar leis. Irmãos, simplesmente porque são vários seres humanos reunidos para criar lei, não significa que as leis sejam justas. E não significa que eles devam fazer leis para tirar a herança das futuras gerações. E como é que tira a herança das futuras gerações? Pode avançar. 1, 2, 3. Deve ficar claro. Religiosa. Porque imposto fala de imposição. Você impõe, seja um valor, seja qualquer outra coisa. E isso pressupõe soberania. Quem é soberano? Deus ou o Estado? Estou só lançando para vocês pensarem. Já estamos chegando ao fim, pode avançar? A propor, 1, 2, 3. E a produtividade foram os critérios de Deus para a repartição da terra. Polêmico também, mas aí está o versículo. Pode avançar? 1, 2, 3. Nosso entendimento. Mais um slide, temos mais 3, e com isso encerramos. É dever de todo cristão usar as habilidades, oportunidade, influência e dinheiro a fim de espalhar. Mais um. É dever de todo cristão posicionar-se contra e qualquer ideia, pressuposição, crença, premissa que contrarie as. E por último, 1, 2, 3. Senhor, pedimos que a cada dia o nosso coração seja invadido pela humildade, para sempre ir às Sagradas Escrituras e extrair dela o que devemos acreditar e como nos comportar em toda a área da nossa vida. Isso é o avanço do reino do Senhor. E nós desejamos que nossos filhos e aqueles que têm netos possam também, meu Senhor, ter as suas famílias, meu Senhor, seus filhos e netos, nos caminhos do Senhor. Guiados pela palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Abençoe a tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.